Oi, gente, a gente está aqui para gravar mais um episódio incrível do podcast Sesc Mais Saúde. Aqui é um espaço para a gente conversar sobre saúde, diversos assuntos, coisa que a gente sabe, coisa que a gente nunca ouviu falar. Aqui é o espaço para você de referência. E claro que comigo, quem divide essa bola comigo, meu querido Dr. Google, Marcos Bezerra. Bem-vindo, Marcos Bezerra. Obrigado, Rafa Medina. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo aí. Mais uma vez vindo aqui para falar sobre assuntos que muitos nunca pararam para pensar, nunca ouviram falar, e hoje a gente tem uma pessoa especial aqui, né? Muito especial. Direto de Nikit. Direto de Nikit. Para falar de... Cara, o tema hoje, ela veio justamente para dizer, não é pesado assim, vamos trabalhar sobre isso. A gente veio falar sobre oncologia pediátrica e ninguém melhor para conversar com a gente que a doutora Giovanna Chinelli, que é oncologista pediatra. Falei certo, né? Falou certo, corretíssimo. Bem-vinda, minha querida. Que bom ter você aqui. Um prazer estar aqui. Obrigada, Marcos. A oportunidade de falar para um público tão diverso sobre um tema que eu sou apaixonada e que sempre a potência da informação tem sempre o seu lugar especial na oncologia pediátrica. É isso. E a gente veio falar sobre isso, né? E já começa com aquela história, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui, e você trabalha também em CTI, né? Isso. Como intensivista. Né? Eu sou intensivista, ou fui intensivista. E aí a Rafa já falou, como é que pode, né? A pessoa é maluca para gostar do negócio desse. E aí você já falou que você é apaixonada por oncologia pediátrica. E muitas pessoas, né, pensam assim, poxa, mas como é que alguém pode gostar de um negócio desse? Como é que você foi gostar de tratar câncer de crianças? Então, a escolha da oncologia pediátrica, eu estava até comentando um pouquinho sobre isso com a Rafinha antes da gente começar aqui. A oncologia pediátrica, eu acho que não é a gente que escolhe, a gente é escolhido. Desde a minha época de residência, o grupo que a gente tinha com a psicóloga que nos dava suporte na oncologia pediátrica era chamado Os Escolhidos. Quando eu falo grupo, era grupo físico, assim, né? Não tínhamos WhatsApp naquele tempo remoto. Um tempo antigo. Um tempo antigo. Então, o nosso grupo de reuniões dos residentes em oncologia pediátrica eram os escolhidos. Porque o que eu vejo, assim, somos poucos, sabe? Se olhar o número de oncologistas pediátricos no Brasil hoje, acho que são menos de 400 especialistas em oncologia pediátrica no Brasil todo. E se você for prestar atenção na trajetória de cada um, tem sempre uma história ali que justifica o momento dessa escolha. Então, realmente, no meu caso, eu fazia pediatria num hospital que tinha um serviço, e tem até hoje um serviço grande de oncologia pediátrica. E durante a minha residência em pediatria, eu me envolvi muito com o caso de uma criança, e ela foi, sem dúvida, a minha maior... Foi a minha maior motivação para essa decisão. Eu entrei na faculdade, e Rafinha sabe disso, que a gente é contemporânea de curso de pré-vestibular. Eu entrei na faculdade para fazer cirurgia. E acabei fazendo oncologia pediátrica. Então, realmente é uma especialidade que a gente, quando se dá conta, quando você tem a oportunidade de participar por um tempo de um serviço que tenha oncologia pediátrica, é uma dinâmica, é uma intensidade muito grande de convivência, de doação, de dedicação, que realmente quando você se percebe naquele ambiente, você já está um pouquinho oncologista. E aí eu escolhi isso pra vida. E o que? Bom, aí a Rafinha, Jô, vai ser isso aqui. A gente não se vê há anos, o que é mais incrível. Mas essa história tocou com você. Conta um pouco de como que foi isso. Eu era residente de pediatria e a gente tinha uma criança pequena, assim, uma pré-escolar. Tinha menos de 3 anos, se eu não me engano, que estava em tratamento. E durante todo o tratamento, ela era muito mal-humorada. Ela, por conta de todas as coisas, né? Tudo que envolve um tratamento oncológico, a longa permanência de internação, uma série de medicações que podem interferir no humor do paciente. Ela tratava uma leucemia. E ela era muito pouco receptiva para a gente no dia a dia. E
E eu me dedicava intensamente a ela todos os dias. Eu que passava visita nela. Ia lá e sempre brincava e tentava levar alguma coisa para entreter. E tinha vezes que ela nem me olhava. Ficava debaixo da coberta, não queria... Nunca se trocou uma palavra assim. Eu conversava com a mãe, sempre interagindo muito com ela. Mas não, ela, por muitos e muitos dias, semanas e durante a internação e o tratamento dela, a interação, o retorno dela me parecia frustro. E um dia eu já não estava nem mais no rodízio da oncologia, né? Eu estava ainda na pediatria, mas estava rodando em outra especialidade. E um dia a gente no pátio do hospital, ali na Amendoeira, que a gente ficava para tomar um café e tudo, ela estava saindo do aquário, que é o local específico da oncologia pediátrica, pós algum atendimento, né? E ela já tinha terminado o tratamento nesse momento. E aí ela me viu e veio correndo. Tia Giovana, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, tudo valeu a pena, né? Cada sementinha plantada ali, todos aqueles dias que eu investi em conquistar um pouquinho daquela criança, ainda que ela não tivesse condição de me retornar esse afeto naquele momento... E ela foi construindo uma relação comigo que a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de resgatar num momento até que ela já tinha encerrado a fase mais pesada do tratamento. E aí, assim, se eu já tinha um encantamento, uma tendência a ficar por ali, fui ficando. E aí ela, com certeza, foi determinante nessa decisão. E aí, Giovana, a palavra câncer é uma palavra evitada por todo mundo, né? Eu sou mais velho que vocês. Então, assim, no próprio meio, né? Tanto na faculdade quanto depois de formado e tal, o médico costuma chamar de CA, né? Não usa a palavra câncer. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o maior instituto do Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, que todo mundo só chama de INCA. Né? Então, a palavra realmente é uma palavra muito evitada. E... como é que você encara essa questão de você trabalhar com uma doença que as pessoas não querem nem dizer o nome? Exatamente. A minha frase mais corriqueira quando eu tento transmitir uma mensagem a respeito do câncer pediátrico, mas eu acho que isso se aplica para a grande maioria dos casos de câncer, é que a gente precisa falar sobre câncer. No caso do câncer pediátrico, a gente precisa falar sobre o câncer infanto-juvenil. A carga que existe na palavra câncer ainda cria muitas barreiras e gera muitos tabus, né? De achar que o câncer é um diagnóstico fatal, de achar que o câncer não pode ter tratamento suficiente para curar, que o paciente oncológico vai ser sempre um paciente enfermo e doente. E a gente tem que levar como missão, eu levo isso na minha vida, principalmente na oncologia pediátrica, multiplicar a informação sobre o câncer, para que as pessoas entendam que, apesar de todo esse mito que existe com relação à doença oncológica, o câncer hoje, na grande maioria dos casos, e na criança muito claramente, ele tem cura. As crianças hoje, quando diagnosticadas precocemente, encaminhadas no tempo adequado e tratadas num centro de referência de alta complexidade como o INCA, elas podem chegar a 85% de chances de sobrevida, que a gente chama. Né? Hoje, em 2024, a gente tem recursos suficientes para oferecer tratamento capaz de curar 85% das crianças, com algumas situações, como as leucemias, em alguns grandes centros, ultrapassando os 90%, e aí, fazendo essa média com todos os outros diagnósticos, a gente tem aí em torno de 85%. Então, assim, existe recurso, existe tecnologia hoje para se tratar o câncer na infância e diversos outros cânceres também. A gente está em outubro, o próprio Outubro Rosa, o câncer de mama pode chegar a 90% de chances de cura. Então, assim, a gente precisa multiplicar a informação positiva, né? Exatamente para que as pessoas entendam que o câncer não tem mais que ter essa carga. Já foi, sim, uma doença extremamente fatal, né? Existem situações, sim, que ela ainda é muito desafiadora.
mas na sua grande maioria, com todo o avanço que a gente vem adquirindo dentro das terapias oncológicas, a gente tem uma infinidade de possibilidades para oferecer. E principalmente em crianças, a gente consegue tratar, em geral, com a primeira linha terapêutica, que geralmente são drogas mais baratas, de mais fácil acesso. A grande maioria dos cânceres pediátricos conseguem ser tratados com a primeira linha de tratamento. Existe lá aquela faixa dos mais desafiadores, mas aí se insere as tecnologias mais recentes, as imunoterapias, as terapias-alvos, que trazem uma nova possibilidade para esses casos mais desafiadores. A gente está falando de muito avanço da medicina, né? Pois é, exatamente. Isso. Ela estava falando, eu estava pensando aqui, porque a quimioterapia, o câncer, ele começou a ser tratado com a radioterapia, né? Desde que se descobriu, né, os poderes da radioterapia no tratamento de alguns tumores. Mas a quimioterapia, especificamente, ela nasceu na década de 50 do século passado para o tratamento de cânceres das crianças. E a gente passou praticamente 50 anos utilizando sempre o mesmo tratamento quimioterápico. A gente não teve muitas evoluções. Na verdade, a gente começou a ter evoluções de famílias de drogas, né? Você ia mexendo para fazer com que as drogas tivessem menos efeitos colaterais. Mas desde o começo do século XXI para cá, muita coisa mudou rapidamente, né, Giovana? E aí fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre imunoterapia, porque quando a gente está falando de tratamento de câncer, normalmente as pessoas pensam em radioterapia e quimioterapia, mas quimioterapia pensando naquela quimioterapia né, mais antiga que continua existindo, que continua sendo utilizado. Tem o seu valor e a sua aplicabilidade, né? Mas sem dúvida, assim, na oncologia pediátrica, a gente viveu ali décadas e décadas no século passado, no século XX, de um platô de opções terapêuticas, né? O que se tinha para oferecer de tratamento era meia dúzia de drogas que se combinava para mais, para menos, para tratar. Mas, além do tratamento, a gente avançou muito também no diagnóstico, né? Hoje, a gente vive, ao longo dos anos 2000 para cá, até 2024, a gente vive um avanço muito veloz, tanto com relação às possibilidades de tratamento quanto às possibilidades de diagnóstico. Hoje, a terapia molecular, né, os diagnósticos moleculares, a medicina de precisão, elas geram uma série de ferramentas para você definir melhor o diagnóstico, né? A gente fazia diagnósticos muito morfológicos, né? Era câncer desse órgão, daquele órgão, e agora a gente vive muito mais focado em tentar ver alterações moleculares que podem ser identificadas em diversas patologias, em locais diferentes, mas que conseguem receber um tratamento focado naquela molécula que gera uma alteração e desencadeia a multiplicação celular específica. Então, assim, a gente vive... Eu tive a oportunidade, com o tempo que eu tenho de formada, de ver essa transição acontecendo. E o mais legal de tudo isso é que ela acontece numa velocidade muito maior do que a gente viveu essas décadas todas de tratamentos aí sem mudança de resultado. E que traz esperança, né? Exatamente. Eu costumo falar, quando eu vou ter a primeira conversa com os meus pacientes, com as famílias, né? Porque eu não converso exclusivamente com os meus pacientes, eu trato de crianças de 0 a 19 anos. Por vezes, eu tenho até conversas particulares com adolescentes, mas nunca a primeira conversa é só com eles. Eu não dou uma notícia para uma criança sozinha, né? Eu dou uma notícia para uma família. E eu costumo dizer para eles que o momento em que eu escolhi fazer oncologia pediátrica, eu escolhi acreditando exatamente que eu conseguiria oferecer algo mais para aquela criança, para aquela família. Se eu não conseguisse proporcionar a certeza da cura naquele momento, eu acredito nesse movimento da oncologia pediátrica e da medicina de uma maneira geral, que se hoje eu tenho um tratamento que me garante que eu consiga prolongar esse processo por 2 anos, em 2 anos hoje, isso é uma realidade, em 2 anos hoje, surgem e entram no mercado novas possibilidades de terapia que me alavancam mais 5 anos ou até a cura desse paciente que estava ali em controle.
né? Então, a imunoterapia hoje já é uma realidade para o paciente oncopediátrico. A gente conseguiu mudar e isso, sem dúvida, vai aumentar a cada dia mais, mas a gente conseguiu mudar resultados de um dos diagnósticos mais fatais da oncologia pediátrica, que era o neuroblastoma de alto risco. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre os principais tipos de câncer, mas o neuroblastoma de alto risco era um grande desafio para o oncologista pediátrico, e desde a inserção do transplante de medula óssea no tratamento e atualmente com a inclusão da imunoterapia na fase de manutenção, esses pacientes que tinham altíssimas chances de recaída melhoraram em até 40% seu desempenho e sua possibilidade de cura. Então, assim, presenciar isso, pensar que quando eu fui residente, eu tinha 9 pacientes que eram neuroblastomas de alto risco e que até o final da minha residência eu assisti todos eles terem desfechos não favoráveis. Hoje eu tenho os meus pacientes que têm acesso à imunoterapia e eu vejo eles chegando da mesma forma que muitos chegaram na minha residência, tendo a oportunidade de ter uma doença completamente controlada ao final do tratamento. Gente, então isso é muito emocionante testemunhar essa evolução. E traz o que a gente tinha falado, né? Quando a gente botou em pauta gravar o tema oncologia pediátrica, muita gente falou assim, nossa, esse tema é pesado, né? E aí eu conversando com a Giovana, ela falou, tem muita cura, tem muitas terapias alternativas. Então, a gente também quer falar isso, primeiro para trazer informação, para trazer esperança e para saber que não é um diagnóstico fatal. E aí me vem a gente está aqui entre 2 médicos, mas me vem uma pergunta de curiosa, vamos dizer assim. Eu não tenho filhos, mas para quem tem filhos, para quem tem crianças, como é que se descobre um câncer? Qual é o cuidado que eu tenho que ter para tentar ter um diagnóstico mais preventivo? Então, tem assim, alguma antes coisa? disso, quais são os principais? Então, vamos lá. Eu vou responder primeiro a Rafa, porque vai ajudar nessa para a gente dar uma situada, que eu acho que é muito importante esse momento, assim, porque eu acho que isso dá uma clareada para todo mundo que nunca ouviu falar em câncer pediátrico. Assim, diferente do que a gente vê no câncer do adulto, o câncer pediátrico, a gente não trabalha com prevenção. A gente não tem como intervir no fator de risco, nas condições ambientais. Pouquíssimos, raríssimos casos, e depois eu menciono exatamente quais, a gente consegue fazer uma triagem, né, que é o screening, como faz em vários diagnósticos do adulto. O câncer infantil, a gente trabalha com diagnóstico precoce, ou seja, é a identificação precoce de sinais e sintomas já estabelecidos de uma doença que se manifestou, né? Então, o que é importante nessa ferramenta de identificar sinais e sintomas? É que não só a família, mas também os colegas que lidam com a atenção básica saibam identificar quais os sinais e sintomas devem ser valorizados para se pensar num diagnóstico diferencial de câncer infantil. Porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença na linha de cuidado que a gente tem para oferecer para esse paciente. O paciente que chega precocemente diagnosticado, ele tem uma possibilidade muito mais favorável do que aquele que chega com uma doença extremamente avançada, né? E aí, os sinais e sintomas de manifestação do câncer infantil, eles são muito familiares para diagnósticos frequentes da criança, né? Então, assim, o que a gente valoriza como sendo relevante para o profissional de saúde, da atenção básica, né? O pediatra, o médico de família, tenham em mente a importância desses sintomas. Uma criança com uma perda de peso inexplicada, criança dificilmente perde peso, né? Se não é aquele estirão que você viu que ela cresceu muito, sim, e aí... Mas geralmente ela mantém o peso e cresce, né? Criança não perde peso se não estiver tendo ou algum estímulo focado, né, direcionado, ou tiver doença. Então, uma perda de peso inexplicada tem que ser valorizada. Uma palidez e um desânimo, né, que a gente chama de astenia, aquela criança que muda o ritmo, né? E aí a gente trabalha muito com esse diagnóstico precoce com os educadores. Porque o educador precisa saber identificar isso. Porque se você tem aquele aluno, né, aquela criança que está ali, sempre ligada na tomada, e de repente ela está num ritmo mais diferente, mais cansada, desmotivada, então essa criança tem que também ter um olhar diferente, tem que se entender qual o contexto desse cansaço, dessa palidez. A palidez muitas vezes está relacionada a uma anemia que pode ter se apresentado de forma aguda. E que, assim, o principal diagnóstico de câncer na infância é leucemia,
que vai mexer lá na fábrica do sangue. Né? É a maneira como a gente explica para as famílias. É lá na fábrica do sangue. Então, as células vermelhas, que é o que são as hemácias que vão gerar anemia quando estão baixas. As células de defesa, que são os glóbulos brancos, também vão estar baixas. A criança pode ficar mais suscetível a uma infecção. E as plaquetas podem estar baixas, porque aquela fábrica do sangue ali vai estar infiltrada com a doença da leucemia, né? Com os blastos, essas células imaturas. Então, a criança... E aí, tanto quanto a leucemia, outras doenças oncológicas que infiltrem a medula podem cursar com essa palidez. Então, a palidez pela anemia, a anemia que se apresenta de forma aguda. As manchas roxas pelo corpo, sem um trauma compatível. Sem uma causa, né? Você olha e fala, cara, não aconteceu nada. Uma equimose zona, né? Aquele roxão, ou várias manchinhas que são as petequias. Isso pode estar relacionado à queda das plaquetas, que também está vinculada tanto à leucemia, que é o principal diagnóstico, como a outras doenças que possam infiltrar a medula. A perda de peso, a palidez, as manchas, vômitos matinais, principalmente, associados ou não à dor de cabeça. Isso está mais relacionado com os diagnósticos dos tumores do sistema nervoso central, que a criança, ao despertar, ao mudar o decúbito, né, mudar a disposição da posição deitada para a posição em pé, ela aumenta essa pressão na cabeça. Quando tem uma lesão ali, isso se torna mais potente e a criança tende a vomitar ou ter uma dor de cabeça intensa. Então, vômitos com dores de cabeça, principalmente matinais, têm que ser valorizados. A gente está falando de uma faixa etária? Quando você dá esses sintomas, porque de algumas 0 a crianças... 19. De 0 a 19. Na verdade, de 1 a 19, principalmente esse dos vômitos, né? Porque a criança menor que 1 ano, ela tem uma cabecinha que tolera mais aumentos de volume, e aí, na realidade, ela não vai manifestar vômito e dor de cabeça. Ela vai ter perdas de marcos do desenvolvimento que ele já tinha adquirido. Ou seja, aquela criança que já engatinhava, já não engatinha. Aquela criança que já sentava sem apoio, já precisa do apoio. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, aquela criança que articulava alguns objetos já perde. E aí, perda dos marcos do desenvolvimento seriam o equivalente do vômito matinal numa criança um pouco maior. No escolar e no pré-escolar. Caroços em qualquer parte do corpo, massa na barriga, caroço nos membros, que podem ser massas ósseas ou de partes moles, também precisam ser valorizados. O reflexo branco no olho, que agora a gente tem até uma visibilidade maior para o retinoblastoma, que é um dos principais cânceres também da infância, que vem sendo combatido com de olho nos olhinhos. A leucocoria, que é esse branco, quando bate flash ou quando bate luz no olhinho, ele tem que ser valorizado. Gente, quanta o movimento. coisa. Então, assim, mas são situações também muito familiares, tirando essa do olhinho, que pode ser tanto tumor, mas outras doenças oculares. A perda de peso, dores ósseas, às vezes, né? Podem ter diagnóstico diferencial com outras eu doenças vejo da infância. a dificuldade... já pegando um pouco para a pergunta do Marcos, mas eu vejo uma dificuldade de diagnóstico, porque, por exemplo, se a gente está falando de crianças de 1 ano, cara, como é que vai saber a dor de cabeça, né? Não, por isso que é a perda tem que do marco ver do desenvolvimento. Eu acho que uma coisa importante a gente pensar, porque assim, no adulto, né, o adulto de meia idade, lá depois dos 40 e tal, às vezes acontecem perdas, né, que a gente pode jogar para a idade, né? Eu já não consigo mais fazer a atividade física que eu conseguia fazer, mas é porque eu estou ficando mais velho e tal. Às vezes não é, às vezes é uma doença, mas pode ser isso. Eu acho que na criança isso é muito marcante, né? A criança, ela só evolui, ela só aumenta o peso, ela aumenta o tamanho, o desenvolvimento dela. Então, qualquer parada ou involução de desenvolvimento tem que procurar o pediatra. Com certeza. Não é isso? E aí, o porquê da gente incentivar tanto esse olhar do pediatra, do médico da atenção básica, né? Porque a primeira referência da família é sempre o pediatra. Quem tem que ter a hipótese do câncer infantil em mente é o pediatra, é o médico de família, né? Porque eles vão ser os primeiros a conduzir. A família vai achar, olha, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, vou no pediatra. Então, a escuta desse profissional, né? Tem alguma coisa, ele tá diferente, então vamos pesquisar. Eu acho que a febre prolongada, às vezes, sem nenhuma doença identificada, precisa em algum momento parar e falar, bom, até agora eu não vi nada, não achei nada, mas a febre persiste.
por que não pensar, né? E isso a gente tenta desconstruir até com os próprios colegas, porque muitos tentam adiar essa hipótese, né? E a gente hoje tenta trabalhar com essa possibilidade de descartar o câncer como uma condição. Mas para descartar, a gente tem que ter pensado nele, Sim. tem que ter direcionado a investigação. E muitas vezes não tentar fazer esse diagnóstico sozinho, né? Na hora que suspeitou, discutir com um colega especialista, encaminhar para um centro de referência, porque normalmente nos centros de referência a gente consegue dar andamento muito mais ligeiro, né, em todas essas etapas para confirmar o diagnóstico ou descartar. E se confirmado, consegue passar para a próxima etapa de início de tratamento, quanto mais precoce, e quando descartado, tá ótimo, volta para onde estávamos, né? E tem algum... Quando você falou dos sintomas, um sintoma isolado já é suficiente para indicar para um centro de referência? Um exemplo, um médico que pegou uma criança que está com as petequias. E aí fez os exames, a princípio não deu nenhuma alteração. Acompanha isso mesmo? Se ele viu as petequias, né, que são essas manchinhas na pele, colher um hemograma, porque isso tem em qualquer UPA, consegue fazer um hemograma. E as plaquetas estão normais, aí é acompanhar, mas dificilmente um paciente vai ter petequias com uma plaqueta completamente normal. Tá. E aí ela tem uma plaqueta alterada e não tem nenhuma outra manifestação que fale a favor de outras patologias. Uma infecção. Ou além da plaqueta, veio também uma alteração do leucócito. Na hora que colheu para entender a plaqueta, viu que o leucócito também estava ou muito baixo ou muito alto. Entendeu? E aí já são 2 fatores a serem combinados, né? Perfeito. Então, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Diga. Como que é para você, como médica, não sei se manter forte, não sei se é a palavra, mas encarar um diagnóstico e fazer o acolhimento tanto de uma criança, que, como eu falei, as pessoas sempre falam, meu Deus, uma criança. E de uma família. Muitas famílias até com um nível de instrução e muitas famílias sem nenhum nível de instrução, né? Sem saber para onde está ventando, vamos dizer assim. Aí é uma pergunta. Como que você faz para você ser essa médica que sabe falar com essas pessoas com cuidado, com carinho, com atenção, e como que é o acolhimento para essas famílias dentro da oncologia? Se você conseguir responder essa pergunta, eu vou copiar, porque as pessoas me perguntam como é que eu trabalhava em CT e eu não consigo responder. Porque, né? Vai. É difícil, aí já podem bater uma bola. Não dá para achar que na oncologia pediátrica a gente vai se blindar da condição dessa família, né? Pelo menos eu não consigo, e eu trabalho num grupo com somos 5 médicas, e a gente tem essa unanimidade de postura. A gente não se blinda do sentimento de se envolver ali com o momento, a flor da pele da família. Desculpa. Ele já ficou emocionada. Porque, gente, porque emoção, já começa a lembrar, né? E para isso, a gente precisa também se cuidar emocionalmente, né? Eu acho que hoje em dia se fala muito na saúde mental do profissional de saúde, né? E o oncologista pediátrico, eu acho que é um dos primeiros da fila, né? Eu acho que não dá para você fazer oncologia pediátrica sem cuidar da sua condição, né? Da sua condição emocional. A saúde mental do profissional em oncologia pediátrica é a base para você conseguir acolher e passar por todo esse movimento, né? Porque não é só sofri porque esse desfecho foi ruim. Não. A jornada do paciente oncológico pediátrico é uma jornada muito desafiadora. Ainda que a grande maioria deles vença ao final, é uma jornada de muitas restrições, de muitas limitações, de um cenário completamente adverso do que uma criança está acostumada. Mas quando você está acolhido para acolher, você consegue encontrar ferramentas para transformar aquele ambiente. E eu vejo que ainda que tenham muitos momentos desafiadores, muitos momentos a gente consegue ver as nossas crianças sendo crianças, apesar do tratamento. Fazendo daquele ambiente um ambiente familiar para elas, um ambiente de acolhimento para elas. Né? Então você se cuida.
para cuidar do outro, Com né? certeza. E aí, como como você enxerga a criança que está em tratamento? O que é bom, o que a gente pode fazer, o que os pais podem fazer, né? Os colegas, os pais dos colegas, como a gente pode apoiar essa criança, o que é importante para ela? É assim, como a gente pega um leque amplo de idades que tem interesses e perfis de comportamento completamente diferentes, né? Porque eu acolho desde da criança que faz diagnóstico antes do primeiro ano de vida até adolescentes de 19 anos. E às vezes a gente fica com esses adolescentes depois dos 19, se eles ainda estão em tratamento ou se por acaso tiveram alguma recidiva relacionada ao tratamento inicial. Então, assim, falando por idades, né? O pré-escolar e lactente, né? A gente acolhe 100% da família, né? A apoiar aquela mãe que ainda está se descobrindo mãe, aquele pai que ainda está se descobrindo pai, aquela família que está muitas vezes se construindo quando é um primeiro filho, né? Com o desafio de se construir num cenário adverso dentro de um ambiente hospitalar. Então, é segurar a onda da família, proporcionar para eles segurança de entender que nada daquilo que está acontecendo eles poderiam ter feito diferente para evitar, porque essa é uma pergunta que eles se fazem Tirar constantemente, a culpa, né? Principalmente quando o bebê é muito pequeno, né? O que eu podia ter feito, o que eu não fiz na gestação, Então, acolher e dar segurança para eles que aquilo precisa ser feito e que eles não são responsáveis por nada do que está acontecendo, né? Então, e proporcionar um ambiente mais lúdico possível para essa criança ir se desenvolvendo, porque a gente sabe que a criança, com qualquer enfermidade em oncologia não é diferente. Quando ela é muito pequena, ela acaba tendo alguns atrasos em algumas coisas. Atraso na introdução alimentar. Imagina uma criança que está em tratamento quimioterápico, que tem toda uma alteração de paladar e tudo fazer uma introdução alimentar, Sim. né? Então, tem esses desafios. Então, é acolher essa família e dar segurança. No paciente escolar, pré-escolar, é transformar aquele ambiente no mais lúdico possível, estreitar um vínculo, estabelecer, investir num vínculo com ele, para que ele entenda que ele precisa estar naquele lugar, que aquelas pessoas que estão ali estão fazendo por ele, ainda que pareça não estar em alguns momentos, porque tem os estímulos dolorosos, as privações, que fica muitas vezes difícil para uma criança entender que aquilo ali é bom para ela. Como assim? Como assim? Então, o que ressalva e permite isso é o quanto de vínculo aquela criança tem com aquele ambiente e com aquelas pessoas. Então, a gente tenta preservar isso ao máximo. No hospital em que eu trabalho, a gente evita, assim, ao extremo que essa criança não tenha identificação com o local onde ela está internando ou o lugar onde ela vai fazer a terapia infusional dela. Ela não vai ficar dessa vez aqui, da outra vez ali, da outra acolá. Ela precisa ter um cenário e uma referência que faça com que ela acredite que aquele lugar ali tem um propósito e não é cada dia não é cada dia uma coisa diferente. Então, eu acho que nessa Eles fase te chamam é isso. como? Eles te chamam Titia Jojo? Tia Gia, Tia Tia Jo. Tia Jo. Aí vai de cada um. Bonitinho, gente. Eu não aguento. E aí, nos adolescentes, é um outro desafio, porque a gente está lidando com pacientes que têm noção de tempo, projetam, já conseguem estabelecer projetos a médio, longo e curto prazo. Então, no momento que eles recebem um diagnóstico oncológico em que a gente estabelece uma série de restrições, que a gente tira eles daquele ambiente social, o adolescente precisa socializar. Na hora que... Ficou toda arrepiada. Na hora que a gente tira eles desse ambiente social, são os que têm um impacto. Todo mundo fala, a criança... O adolescente, ele sofre esse impacto com muito mais intensidade. Eu vejo, assim, eu acho que talvez a gente tenha aumentado, ampliado esse olhar, principalmente depois da pandemia, né? Porque o adolescente sofreu muito na pandemia com o isolamento. E o paciente oncológico nada mais é do que um adolescente isolado, né? Então, ele para de frequentar a escola, ele para de frequentar a igreja, ele para de ir ao cinema, ele para de ir para as festas dos amigos, ele perde a identidade dele, né? Ele sai daquele grupo. Poucos conseguem preservar um grupo ali que mantenha o acompanhamento, né? Então, esses pacientes têm um impacto na saúde mental muito mais potente. Muitos deles a gente tem que trabalhar em paralelo
com a psiquiatria, não só porque a psicologia a gente recomenda desde os bebês, né? Fazendo cada um num perfil de atendimento. Mas nos adolescentes, muitos a gente precisa trabalhar em conjunto com a psiquiatria, porque eles têm um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico muito mais potente. E aí ainda corre o risco de mergulhar cada vez mais no digital. Eu ia perguntar isso. Sobre se no caso deles, a gente pode olhar o mundo digital como uma inclusão, que é o meio que eles têm para socializar, né? Enfim. Mas é difícil a gente poder encontrar um equilíbrio aí, né? Para ele também não pender demais para aquilo. A gente já sabe que existem... Né? Adolescente é difícil. Eu tenho né, uma filha adolescente e 2 pré-adolescentes, e que elas gostam de dizer que elas são pré-adolescentes. Criança não quer mais dizer que é criança, diz que é pré-adolescente. Elas querem chegar logo na pré-adolescência. Isso aí. Então, adolescentes já são difíceis, né? Eles já são contestadores, isso faz parte, a gente sabe muito bem, né? Faz parte. Mas quando você, né? Para adulto já é difícil, imagina, você receber um diagnóstico de câncer, né? Mas por que eu e tal? E aí tem aquela história toda, naquele momento que ele está começando, que é na adolescência, a gente começa a pensar para frente, né? O que a gente realmente vai fazer e tal. E aí passa pela cabeça aquela possibilidade de não vou chegar lá, né? Então já é complicado. Então você lidar com um adolescente dessa forma, pode ser que ele fique mais revoltado e que mergulhe cada vez mais na introspecção. E como é que vocês... Alguns ficam bastante introspectivos. Com relação às tecnologias, assim, o uso de telas acaba sendo uma ferramenta de socialização para muitos deles, né? Principalmente para adolescente, é o canal que eles conseguem manter ou estreitar o vínculo com uma história que eles já viviam, né? Então, muitos jogam online, principalmente durante as terapias infusionais, né? Enquanto está recebendo medicação, às vezes são infusões longas, e aí eles ficam jogando online. Muitos usam aquilo como um recurso de distração. Eu acho que o jogo online ou aplicativos online para comunicação, acho que dentro da oncologia pediátrica são ferramentas potentes, assim. Potentes e positivas. E positivas. Mas aí depois a gente pode falar sobre a supervisão disso, né? Porque isso eu acho importante. Mas o recurso das telas livres, eu acho que isso para qualquer cenário nunca vai ser positivo na pediatria. A gente tem aí uma série de estudos que provam que o autoestímulo de telas sem supervisão, sem um controle de tempo de exposição, tem impactos e repercutem em uma série de transtornos muito bem estabelecidos hoje, né? Então, assim, eu acho que, principalmente nos pequenininhos, criança pequena por muito tempo já fica em casa, né? A gente tende a colocar uma criança na escola ali com 2 para 3 anos, alguns até só vão com 4. Então, essas crianças, independente de estarem hospitalizadas, elas podem ter a sua infância preservada. Eu tenho muitas crianças que os pais levam quase um acampamento para o quarto. Aí levam tapetinho, com castelo, com não sei o quê. E tá tudo bem, eles vão ficar ali. Né? Então tem que transformar aquilo. Sim. A gente chega, senta, brinca de massinha, faz comidinha. Então, pinta, desenha. Se em alguns momentos precisar recorrer a uma tela, ok. Né? Tá ali, tá restrito. Mas eu acho que a tela não pode ser colocado como recurso exclusivo e justificado, respaldado pelo fato da criança estar em tratamento. Sim. Ela é muito utilizada, ela tem um efeito positivo para muitas condições, mas ela não pode ser exclusivamente o único entretenimento da criança. A gente tem sim que tentar transformar aquele ambiente. A gente, como instituição hospitalar, a gente tenta fazer atividades e estabelecer propostas que consigam tornar um pouco mais lúdico, mas ainda tem muito o apelo da tela, né? E com o adolescente, é claro que a gente vai ter aqueles que, a partir desse momento, vão ficar mais linkados naquele recurso, né? Mas muitos têm uma avidez tão grande por voltar a circular que o momento em que o tratamento permite, a tela fica secundária, porque eles precisam descobrir o mundo, se reconectar com pessoas, entendeu? E uma coisa que a gente vê e que faz muita diferença é o quanto que essa família
consegue se estruturar e criar cenários que facilitem essa conversa. E a gente, assim, eu tenho 2 exemplos de adolescentes que as famílias foram muito nesse caminho e que foi muito bom, assim. Uma já terminou o tratamento, o outro está começando agora, mas que, por exemplo, que estão me vindo assim à cabeça. Uma família que era de fora do Rio e que aí eles brincavam com a quilometragem do tratamento. Que eles quantificavam quantos quilômetros tinha de tratamento, porque depois isso ia ter que ser compensado em viagem. Que não sei o quê. Então sempre ficou tantos quilômetros, não sei o quê. E isso era muito legal muito e gerava legal. todo. E a paciente sempre curtiu muito isso de. Eles já tinham isso como família, viajar de carro e pra conhecer onde eu vou, né? Então, pra onde eu vou com essa eles quilometragem? incentivaram esse lúdico da quilometragem de tratamento. Aí agora a gente está com um paciente que está em tratamento e a família fez até um grupo de WhatsApp com a gente, né, com as médicas, que chama Caravela. Caravela do fulano. Que aí ele fala, a caravela passa pelos desafios do mar, tem seus momentos de atracar, tem seus momentos de tormenta e tem seus momentos de calmaria. E aí tudo que a gente vai conversar, semana passada ele estava super chateado, que ia ter que ficar internado, porque estava com febre. E aí eu fui lá para conversar, para ter um papo reto mesmo, né? E aí, depois que eu conversei tudo, aí o pai metaforizou tudo pra caravela, sabe? E é tão bonito de ver que a família capta e tenta, né? E a nossa caravela, olha só, agora a gente tá nesse momento. Pegar essas coisas e sublimar, né? Exatamente. Transformar em algo positivo. Exatamente. Mas assim, por outro lado, eu vejo uma coisa muito legal nas redes sociais, que assim, né, os adolescentes, os jovens, eles estão muito mais conectados, eles estão, né, lidam com isso muito mais fácil do que nós, por exemplo. Né? Por exemplo, a gente profissionalmente precisa pegar, fazer umas gravações, umas postagens, e assim, não sei como é para você. Para mim é uma tortura, né? Eu tô lá e tal, mas isso aqui eu gosto de fazer. Mas pegar a câmera e gravar, oi gente, isso para mim ainda é complicado. Mas para eles, tô começando. Mas para eles não é, isso é muito natural. E a gente vê, pelo menos essa é a percepção que eu tenho de fora, né? Um adulto, quando ele está enfrentando uma doença grave, normalmente ele esconde, né? Essa doença, ele não quer que as pessoas saibam, aquela coisa toda. E o adolescente, ele coloca isso na internet, ele fala o que ele está passando, ele fala o que ele está sentindo, aí tá lá, estão várias postagens. E eu tô vendo que isso está fazendo com que esse assunto seja mais comum para as pessoas, porque os adolescentes e tal, eles também veem aquelas postagens, eles veem que isso acontece e não são casos raros, porque você vê muitos adolescentes, né, muitos jovens falando sobre isso e postando. Então talvez seja algo muito positivo, né, porque está fazendo com que as pessoas comecem a pensar e conversar e falar sobre isso. Exatamente. Né? Multiplicando a informação. Os próprios pacientes como ferramenta multiplicadora da informação sobre o que eles vivem, né? Sobre a informação sobre o câncer infanto-juvenil. Isso é muito importante. E quando eles entendem a possibilidade deles terem um protagonismo nesse sentido, eles literalmente vestem a camisa. Agora a gente está saindo de setembro, que setembro foi o mês da conscientização do câncer infantil. Não que a gente não tenha que falar isso todos os meses, mas é o Setembro Dourado. Mas o Setembro Dourado, ele serve como um trampolim para multiplicar a informação ao longo dos outros 11 meses. E aí, quando chega nesse mês que a gente tem camisa, a gente tem uma série de ações promovendo a multiplicação da informação, quando eles se inserem nesse contexto de multiplicador, eles também ficam mais empoderados, mais, né, poder compartilhar a vivência deles como paciente e agora alguns já com um olhar de fora do tratamento e como sobrevivente. Isso traz uma verdade muito maior, legitima com tudo certeza. Que a gente está aqui falando. Eles legitimam com a realidade deles, com o que eles viveram, com o que eles se tornaram. Né? Não, e trazem a verdade, porque existem algumas jornadas que terminam com a morte. Sim. Né? E isso também é acompanhado nas redes sociais. Sim, a gente recentemente teve uma jovem que foi relatando toda a sua terminalidade e como ela se preparou através das ferramentas que ela teve acesso da equipe que acolhia ela e que como ela pôde viver toda essa terminalidade da melhor maneira possível, se preparando e preparando os que ficariam, Sim. né? Para a partida dela. Então, isso tem uma beleza que
sabe? Ô, Jô, e vocês têm uma abordagem especial para essas famílias? Como é que você lida com uma mãe que tem um diagnóstico difícil, um diagnóstico Mais desafiador, mais né? desafiador Tem um e prognóstico que tem pior. um prognóstico, né? Que é o que vai acontecer, o que é esperado de acontecer com essa doença, né? Como é que vocês lidam? Existe um grupo de apoio a essas famílias? Vocês fazem uma conversa especial com essas mães, com esses pais, enfim, com a família mesmo, né? Como é que funciona isso lá? Vocês têm isso? Existe isso na A gente oncologia? tem muitos momentos especiais, né? Existe a especialidade dos cuidados paliativos, né? Que dá todo um suporte e estrutura para esse perfil de paciente. Todo paciente oncológico, ele demanda um vínculo, uma assistência pelos cuidados paliativos, né? Porque o paliativar não está relacionado exclusivamente com a terminalidade, né? Ele é o acolhimento de toda patologia potencialmente fatal e todos os seus desdobramentos, né? Então, esse acolhimento, essas conversas com equipe multidisciplinar, essa verdade transmitida para as famílias e a atualização dela ao longo do tratamento, porque muitas vezes a gente está num cenário e o barco vira, né? Então, a gente precisa reconversar. Então, tudo isso a gente tenta fazer com momentos muito bem definidos, organizados, em que estejam as principais pessoas envolvidas, pai e mãe, ou na configuração de cada família, né? Porque nem sempre as famílias têm as mesmas estruturas, mas a gente sabendo ali quem são as pessoas importantes para aquela criança, no cuidado dela, né? Então, sempre tentando deixar tudo muito transparente, tudo muito às claras, com toda a verdade e a realidade do que acontece. E, assim, a gente também fica muito envolvido. Muitas vezes, momentos de decisão de conduta médica, a gente tem impasses e discordâncias como grupo. Sim. E a gente precisa, antes dessa conversa com a família, primeiro a gente se organizar para conseguir definir uma conduta embasada nos conhecimentos da boa prática e na vivência de cada um com aquela família e tentar acolher, dar suporte até a terminalidade de fato, né? E assim, eu acredito que a gente venha conseguindo fazer isso de uma maneira muito acolhedora, porque a gente ainda se emociona muito com os retornos que a gente tem dessas famílias, né? A grande maioria dos pacientes que acabaram vindo a óbito e que eu tive a oportunidade de tratar e de proporcionar o melhor para aquela família, a gente mantém um vínculo com essas famílias. Que então, importante. assim, cada vez que eu recebo de uma família enlutada um feedback, não é um feedback de uma mensagem, Sim. é você fazer um evento de um Setembro Dourado para crianças e receber um casal enlutado no evento, vestindo a camisa, para nos parabenizar, nos acolher, participar, estar ali. Aí a gente quase dissolve, mas aí a gente começa a entender que a gente está no caminho certo. Que a gente fez o correto. É receber uma mensagem com um ultrassom de uma família que, apesar de ter vivido o luto da perda de um filho, está se reconstruindo e quis contar que a vida continua e que eles seguem acreditando e tendo fé de que dias melhores virão e que aquele momento foi vivido, está neles, está em mim, mas que eles estão conseguindo reconstruir força e vida e se permitir ser feliz apesar do que viveram em um momento. Então, cada um dessa... Receber uma ligação no dia do meu aniversário. Ligação, não é mensagem de texto só, não. Ligação de mãe. Ligação hoje é declaração de amor. Ligação me dando parabéns um ano depois do filho dela ter falecido. Então, assim, e agradecendo. Então, assim, é o momento que a gente pensa, bom, o caminho, eu acho que tá certo. Eu acredito que o jeito que a gente está fazendo, as coisas estão se cumprindo, os ciclos estão se fechando, porque é importante, né, que eles se fechem, que cada um dos momentos seja vivido, o luto tem que ser vivido.
tudo isso. E a gente tem que respeitar cada uma dessas etapas e nos permitir viver também, né? Claro. Sim. É óbvio que a gente... o importante da saúde mental de quem cuida também é você conseguir estar imerso naquilo tudo ali, mas também não viver uma dor que te impeça de continuar acreditando. Então, é complexo, mas... E eu acredito Mas- que você tenha também um retorno das famílias das crianças, adolescentes e jovens que se curaram, né? Ah, gente. Isso aí fica, né? Isso aí deve ser dá um exemplo aí pra gente. Esse ano, eu fiz na Semana da Enfermagem, eu fiz cada dia da semana uma homenagem para algum enfermeiro que tinha trabalhado comigo em algum momento da minha formação como É em oncologista maio, né? pediátrica. E aí, no último dia, eu escolhi a minha primeira paciente, que hoje ela é técnica de... Ela é barato. universitária de enfermagem. Que Tá no legal. segundo período. E aí, a última pessoa que eu homenageei foi Maria Thaís. Eu falei, você se incomoda? Ela, de jeito nenhum. Vou ficar muito feliz. Ela foi minha primeira paciente e, na época, eu ainda estava fazendo residência de pediatria. Era minha última semana de pediatria. Eu consegui levar ela para o hospital que eu era residente. Ela fechou um diagnóstico de leucemia, tratou lá e tá aí, fazendo enfermagem. Gente, incrível. Sabe? E a gente se fala pelo Instagram, então eu vou acompanhando ela vai me acompanhando. Tem uma outra paciente minha que era adolescente na época da minha residência e que hoje trabalha com meu marido, no mesmo hospital que meu marido. Que Entendeu? barato. Então, assim, é muito É gostoso lindo. você ver, sabe? Você a vê que vida inspira, seguindo, né? Inspira esses Exatamente. pacientes, essas pessoas que passaram por essas dores, né? Ô, Jô, Rafinha, a hora tá acabando. Tá? Ai, meu Deus. Passou muito passa rápido. correndo. Passou muito rápido. Pode começar de novo, a gente fala mais um pouco. Tem mais 1000 coisas pra gente falar. Eu acho que o principal é assim, a gente passar a mensagem de que o câncer continua sendo uma doença grave, Sim. né? Uma doença que a gente tem que descobrir o mais rápido possível. Quanto mais cedo a gente descobrir, maior são as chances de cura, mas eu acho que tem que ser principalmente uma mensagem de esperança, porque a cada dia que passa, né, a chance de sobreviver e de se curar a um câncer está maior, Com É isso. certeza. não é isso? Com certeza. Então, olha só, olha para aquela câmera dali, que aquela é a sua câmera. E passa uma mensagem para quem você acha que é importante, a mensagem que você quer que fique nessa nossa conversa. Na verdade, assim, a informação do câncer é fundamental. O câncer infanto-juvenil, ele tem cura. E a gente precisa acreditar que a nossa ferramenta é usar a informação para multiplicar esses recursos que existem hoje. As pessoas precisam falar sobre câncer infanto-juvenil, precisam acreditar que ele vai ser curado e desconstruir esse medo do diagnóstico. As crianças são curadas, as crianças sobrevivem e, pegando o gancho que o Marcos trouxe sobre o sobrevivente, a gente precisa preparar o mundo para os sobreviventes do câncer infantil. Eles estão cada vez em números maiores. A gente precisa que não só os pediatras, mas todos os médicos e profissionais de saúde entendam que o mundo vai ser invadido por sobreviventes e a gente tem que estar preparado para acolher eles e tudo que eles ainda vão construir e trazer para a nossa sociedade. Isso aí. E onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Você fala sobre isso, você faz postagem. Eu abri minha rede social esse ano, exatamente por eu gostar de falar e ver que assim, faltava essa informação. E aí eu tenho trabalhado em trazer o quanto mais limpo de informação sobre o câncer infanto-juvenil. Eu tenho um Instagram, que é Gio, de Giovana, Chinelli, escreve Chinelli, né? Gio Chinelli com 2 L's. É difícil, né? CH, né? CH. Gio, CHINELLI, Gio Chinelli. E tenho o Instagram também no meu grupo, que é @oncoped_Niterói. E através dessa ferramenta eu venho tentando trazer não só algumas coisas do dia a dia, mas principalmente informações que alimentam todo esse cenário de multiplicadora das possibilidades que existem hoje, né? A gente tem aí um cenário que o câncer pediátrico ele é um grupo de 12 grandes patologias, né? Ele não é uma só, que começa pela leucemia e passa por uma série de outros. Existe uma classificação internacional com 12 grandes doenças que se subdividem.
ela é diferente do câncer do adulto, ela tem altas chances de cura, mas ela, por ser diferente do câncer de adulto, ela se apresenta de uma maneira muito veloz ao diagnóstico, então ela precisa de intervenção que não dá para a lei dos 60 dias. Existe uma política própria para câncer pediátrico, né? E, assim, toda essa possibilidade, talvez essa oportunidade de se falar hoje mais sobre câncer infantil do que se falava, vem muito de uma iniciativa global que a OMS e a ONU criaram, que é a Iniciativa Global do Câncer Infanto-Juvenil, que objetiva que em até 2030 a gente consiga igualar no mundo, de forma global, uma sobrevida superior a 60%. A gente vive países com realidades de 80%, 95% e países que não conseguem documentar 20%. Então, existe uma ajuda entre nações para que se consiga uma igualdade. O maior desafio da oncologia pediátrica hoje no mundo é a desigualdade de acesso a tratamento. Então, existe a possibilidade de tratar. O que é o grande impasse, que muitas vezes dá essa sensação de muito, muito letal e muito desafiador, é porque existe um trâmite de acesso a um serviço de alta complexidade mais complicado, dependendo de onde a criança viva tenha nascido. Até mesmo no Brasil, a gente tem essas desigualdades. Então, o tratamento existe, a criança precisa chegar nele. Então, para isso, a gente precisa melhorar aqui essa linha de cuidado, né? Então, assim, Gente, portanto, assim, siga a doutora Giovana. Eu acho que é um papel nosso. Assim, você pode continuar seguindo o cara que fala de futebol, Isso. a menina que fala de roupa, que fala de maquiagem, os humoristas, mas siga a doutora Giovana falando de câncer pediátrico e tantas outras pessoas que a gente já trouxe aqui, né? Pra gente falar sobre saúde. A gente sabe e a gente quer usar a ferramenta, a tecnologia a nosso favor. Porque essas pessoas que a gente traz aqui, são pessoas que são exemplos dentro do trabalho que eles fazem, são informações confiáveis, e isso às vezes que é a dificuldade, né? Que informação que é confiável. Então, segue lá, assiste todos os episódios que a gente já tem, já são tantos, né, Rafa? A gente aqui nessa segunda temporada, assim, assiste, vê e segue essas pessoas, porque são informações importantes, são informações que literalmente salvam vidas, né? Salvam vidas. Eu quero agradecer muito, 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 minha amiga. Obrigada. O seu trabalho é lindo, é inspirador. Obrigada. A gente quis mesmo falar sobre a oncologia infantil pediátrica, porque ninguém fala, porque todo mundo evita falar. Então, aqui a gente trouxe, né, Marcos? Conhecimentos, informações, eu acho muito ricas. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, viu? Um beijo gigante. Eu que agradeço. E aí, gente, continua seguindo a gente. Tá lá no nosso @SescRio, no YouTube. Curte, comenta, compartilha. Manda esse conteúdo para mais gente. Não só para quem tem a doença em casa, mas para quem não tem o conhecimento. Vamos falar de saúde. A gente está aqui para isso, tá? Então, com essa eu me encerro. Um beijo e um sorriso, gente. Tchau!